Olá! Nesta aula, vamos aprender sobre como fazer o desenvolvimento do texto. Então, primeiramente, um lembrete. Os dois argumentos que você apresentou na introdução serão utilizados agora. O argumento 1, você vai desenvolver no primeiro parágrafo do seu desenvolvimento, e o argumento 2, você irá desenvolver no segundo parágrafo do seu desenvolvimento. Lembrando que esta aula é uma continuação da aula sobre como fazer a introdução, tá? Então, vamos ver como que nós vamos iniciar o parágrafo do desenvolvimento. Primeiro, vem a frase tópica ou tópico frasal, tá? Como alguns outros professores falam. E depois a explanação. Essa frase tópica, ela é um resumo do argumento. Nós vamos escrever ela no máximo em 2 linhas, mas toma cuidado, porque não é a mesma frase que você utilizou para apresentar o seu argumento na introdução. Lembra? Você vai dizer a mesma coisa, só que com palavras diferentes dessa vez, tá? Então, você fez aí a sua frase tópica, né, em até 2 linhas aproximadamente. Depois vem a explanação. O que é a explanação? A explanação é a forma como você vai convencer o leitor do seu argumento, né? Como que você vai convencer de que você está certo. Então, para isso, você vai utilizar de muitas técnicas, como definição, exemplos, citações, dados estatísticos, tá? E no máximo aí em 8 linhas, tá? Vamos passar aqui? Então, eu fiz aqui um exemplo. Continuando aquela mesma redação, educação continuada dos docentes, o meu parágrafo 1 ficou dessa forma. A melhoria do processo ensino-aprendizagem só acontece quando o professor está em constante processo de formação. Ele deve sempre buscar sua qualificação, pois só assim poderá melhorar sua prática docente e o seu conhecimento profissional. O docente não poderá ser apenas um mero repetidor de fórmulas, que na realidade não dão conta de resolver os problemas na prática pedagógica vigente. Então vejam só, primeiro detalhe, vocês devem ter reparado em a quantidade de linhas, né? Quando a gente digita, a quantidade de linhas fica diferente de quando escrita à mão, tá? Então, vamos ficar atentos a esse detalhe também, tá ok? De preto e negrito, tá? A minha frase tópica. Se você comparar, você vai ver que ela, né, não é a mesma que eu coloquei lá na introdução, aquela minha frase resumo, né, que eu fiz na introdução apresentando o argumento. Tá? Aqui eu já comecei desenvolvendo, explicando, né, o porquê, né? E de roxinho e de lilás foi a minha explanação. Vejam que eu não utilizei aqui, dessa vez, nenhuma citação de autor, nenhum dado, né? Eu fiz de uma forma, né, um pouco mais simples, né? Eu apenas expliquei os motivos, né? Olha lá, ele deve sempre buscar sua qualificação, né? Pois, né, só assim pode melhorar a prática, pode melhorar o conhecimento, né? Coloquei lá o que ele, né, não poderá ser apenas um repetidor de fórmulas, né? Ou seja, o que ele não deve fazer, né? Então, eu apenas expliquei, né, o meu argumento. Está errado? Não, está correto. Essa forma mais simples. Dá para ter uma boa nota? Dá para ter uma boa nota. Agora, quando a gente coloca uma citação, né, um dado estatístico, se bem contextualizado, ele enriquece mais o texto. Essa técnica nós vamos ver nas outras aulas, tá? Um pouquinho mais pra frente. Agora, essa forma aqui, apenas explicando, né, com suas palavras, né, você fazendo com bons argumentos, você também consegue uma boa nota, tá? Então, vamos ver aqui como ficou o meu segundo parágrafo. Novos tempos exigem que o professor esteja preparado para atuar na era tecnológica digital. O professor é o responsável pela mudança de atitudes e pensamentos dos alunos. É preciso que acompanhe os novos desafios e as novas fontes de acesso ao conhecimento. Que seja reflexivo, transformador,
capaz de construir sua identidade profissional na prática pedagógica. Um participante ativo na aprendizagem dos alunos, proporcionando uma dinâmica em que o aluno seja sujeito do processo de ensino-aprendizagem. Agindo assim, ele está dando a oportunidade aos alunos a terem autonomia na construção do seu próprio conhecimento. Então, vejo que aqui no segundo parágrafo, né, eu segui essa mesma linha que eu fiz lá no primeiro, apenas explicando, né, com argumentos, né, fundamentados aí, né, no meu conhecimento pessoal, na minha experiência pessoal, tá? Nas próximas aulas, né, como eu expliquei para vocês, nós vamos ver, através de outros exemplos, como que a gente utiliza aqueles outros recursos para desenvolver os argumentos, né, como que eu vou utilizar uma citação, como que eu vou utilizar um dado estatístico, tá ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.